A montanha de dinheiro impressa por Joe Biden pode causar deflação do dólar? Como assim? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A inflação americana em dólar bateu 5,4% nos últimos 12 meses, no mês de junho desse ano. Embora essa taxa possa parecer pequena para a nossa realidade brasileira, a nossa inflação nos últimos 12 meses já bateu 8,06%, é preciso ver a coisa sobre a perspectiva de que esse nível de inflação lá nos Estados Unidos é algo raro. É a maior inflação desde a crise de 2008. Antes disso, só em crises anteriores se chegou a esse nível de inflação. No início da crise, o Banco Central americano, o Fed, tinha uma meta de inflação de 2%. Mas com tantos pacotes de auxílio, a inflação já vinha subindo há alguns meses, de forma que o Fed passou a considerar que a meta é 2% no longo prazo, ou seja, não vão se importar se o valor for maior por algum tempo. Agora já existe a expectativa do Fed dobrar a meta, mudar algumas políticas sobre compras de títulos do governo, devido ao fato de que a inflação está, de fato, muito mais alta e persistente do que imaginavam. Veja, na última reunião do Fed, Jerome Powell, o presidente do Fed, disse que a inflação está mais alta, mas isso era algo pontual, devido à volatilidade na retomada da pandemia. Eles apontaram que o valor da madeira de construção, por exemplo, subiu, mas depois caiu de novo. O valor dos carros usados tem subido muito, mas segundo eles é função das rupturas da cadeia de suprimento, por exemplo, a falta de chips, que diminuiu a produção de carros novos. Segundo o Fed, a inflação está alta, mas passada essa volatilidade, quando a economia retomar o seu crescimento normal, as coisas voltam ao normal. Essa visão de que a inflação está alta agora, mas vai voltar ao normal, é compartilhada por muitos keynesianos por aí. Mas alguns vão até além disso. A conhecida economista e gestora de investimentos de sucesso, Cathie Wood, por exemplo, está advertindo que o problema que devemos nos preocupar é com a deflação e não com a inflação. A lógica dela é que a distribuição de dinheiro feita pelo Banco Central como parte dos esforços para a recuperação da economia devido à pandemia, os auxílios emergenciais e apoios aos negócios já chegaram ao topo e tendem a diminuir daqui para frente, com o fim da pandemia. Na verdade, já estão diminuindo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E isso será suficiente para jogar a inflação para valores menores daqui para frente, pois o excesso de liquidez da economia acabou já absorvido justamente nos esforços de recuperação. Além disso, segundo ela, o valor do petróleo tende a desabar mesmo com a retomada da economia, porque as limitações durante a pandemia trouxeram mudanças estruturais na forma como fazemos negócios. Reuniões à distância, compras à distância, aula à distância, e também as preocupações ambientais aumentaram muito, muita gente partindo para carros elétricos. Com isso, segundo ela, o valor do petróleo tende a cair muito, porque não voltará nunca à demanda que tinha antes. Ela estima que teremos em pouco tempo o barril de petróleo cotado entre 3 e 12 dólares, mesmo com a economia voltando ao mesmo ritmo de antes da pandemia. Com isso, segundo ela, a deflação seria inevitável, porque hoje o custo do petróleo é muito grande. Esse componente caindo tanto no futuro levaria a uma deflação que pode até ser perigosa. Segundo ela, é com isso que o Fed deveria estar preocupado. Ela atenta ainda para o fato de que, na década de 1970, muitos economistas, inclusive Milton Friedman, acreditavam que a inflação americana, que estava bastante alta durante a década de 1970, tinha vindo para ficar e que tinha potencial de explodir na década de 1980. Porém, Cathie, naquela época, que estava começando a carreira, apostou que a inflação iria recuar, o que acabou acontecendo. Do lado oposto de Cathie Wood, porém, nessa situação atual, estão Ray Dalio, Warren Buffett e Michael Burry. E, bem, eu também, que apostam que o que vem por aí é uma inflação mesmo. O motivo é simples. Ao contrário, entendemos que os efeitos da massiva criação de dinheiro feita como esforço para se recuperar da pandemia ainda não gerou aumento de preços. Lembra, a inflação é justamente o ato do governo aumentar a base monetária. Os governos aumentaram absurdamente a base monetária com o objetivo de ter uma rápida recuperação depois da pandemia. Porém, o aumento de preços causado pela inflação não é imediato, ele leva algum tempo.
E particularmente durante a pandemia, muita gente preferiu poupar os recursos ao invés de comprar coisas. Dada a inédita, enorme impressão de dinheiro feita pelo governo americano, é só natural imaginar que esse dinheiro todo investido gerou essa grande bolha no preço de ações e outros ativos. Além disso, muita gente deixou de gastar em viagens e turismo devido à pandemia, acabou poupando esse dinheiro. Em algum momento, porém, as pessoas vão ficar mais tranquilas, a pandemia acabou, já está todo mundo vacinado, as viagens já voltaram ao normal, naturalmente as pessoas vão querer voltar a viajar, querer aproveitar esses recursos poupados. O pior da inflação, na minha visão, será neste momento, ainda está por vir. De fato, no último pronunciamento, Cathie Wood havia dito que esperava que a inflação chegasse a 5% antes de começar a cair, ou seja, ela ainda esperava algum aumento da inflação, mas algo contido e que rapidamente caminhasse para a baixa. O que vemos agora é que já passou de 5% e não mostra sinais de que está recuando. Onde Cathie pode estar errada? Bem, antes de mais nada, vamos retirar o precedente histórico. O que aconteceu na década de 1970 foi algo fundamentalmente diferente do que está acontecendo agora. A inflação do dólar, então, foi fruto do fim do acordo de Bretton Woods, da garantia do dólar com ouro. Não houve impressão monetária significativa naquela ocasião. Apenas a retirada do lastro do ouro que fez com que muita gente perdesse fé no dólar, quisesse trocar os dólares que tinha por bens, serviços, pelo próprio ouro, por outras moedas, fazendo a inflação alta em dólar na época. A saída para evitar a continuação da inflação, então, foi a bem estabelecida saída geopolítica dos petrodólares. O aumento do preço dos combustíveis drenou o excesso de dólares da economia mundial e os direcionou para a Arábia Saudita, desde então forte aliada americana, que prontamente congelou boa parte desses dólares em títulos da dívida americana. Para entender esse esquema dos petrodólares, veja o vídeo Por que os americanos não saem do Oriente Médio aqui neste canal. Portanto, além dos motivos já citados, a diferença do tempo entre o aumento da base monetária e o aumento do preço, que pode ser ainda maior no caso de uma pandemia devido ao medo das pessoas, a tendência a postergar gastos, a Cathie está errada ao julgar o fator petróleo. O aumento dos preços do petróleo na década de 70, que muita gente viu na época como sendo um gesto de confronto de países pobres do Oriente Médio que assumiram a sua nacionalidade, a sua soberania contra o mundo industrializado, contra os Estados Unidos, sabemos agora foi apoiado pelos Estados Unidos. O que faz sentido, os Estados Unidos invadiram inúmeros países por motivos muito mais banais do que isso. Só deixariam a Arábia Saudita quadruplicar o custo do petróleo, como fizeram se fosse algo combinado com eles. E o objetivo na época foi justamente drenar os dólares do mundo todo. Não foi só os Estados Unidos que passou a pagar mais pelo petróleo, foi o mundo todo. Todos os países precisavam do petróleo, precisavam comprar da Arábia Saudita, a maior produtora, e ela só vendia a dólar. Agora, é fato, não há dúvida, que houve mudanças estruturais na economia com a pandemia atual. De fato, viagens de negócios tendem a se tornar menos comuns. Muitas reuniões que eram feitas anteriormente de forma presencial vão passar a ser feitas à distância. E isso deve sim ter impacto no valor do petróleo. Mas, ao mesmo tempo, isso demanda muito mais energia elétrica, inclusive para carros elétricos. Boa parte da energia elétrica ainda é baseada em petróleo. De fato, estamos vendo um aumento do valor do petróleo nesse momento de reaquecimento da economia. Pode ser que isso se estabilize mais adiante? Sim, mas é pouco provável que o petróleo caia muito com a economia retomando sua força. No final das contas, me parece muito claro que estamos próximos de uma escalada inflacionária no dólar, que virá forte e vai durar mais tempo do que o Fed espera. O Fed está com as mãos atadas. Se subir os juros, a tendência é matar a recuperação, visto que muitas empresas estão endividadas no momento. Falamos sobre as empresas zumbi no vídeo. Fed mantém taxa de 0%, apesar da inflação, para manter zumbis vivos. Por outro lado, se deixa a inflação alta por muito tempo, ela pode acionar o gatilho do reajuste. Quando a inflação começa a ficar persistente, as pessoas começam a aumentar o preço das coisas preventivamente, já esperando a inflação futura. Isso obriga o governo a imprimir muito mais dinheiro para ter a vantagem que tinha antes. Ou seja, ele precisa aumentar a inflação cada vez mais
do que aquilo que as pessoas já esperam de inflação. Isso gera um efeito de retroalimentação que resultou todas as vezes que aconteceu em graves hiperinflações. Nós aqui no Brasil, quem viveu na década de 1980, lembra muito bem disso. Isso é uma das possibilidades reais num futuro próximo, quando a pandemia passar e as pessoas voltarem a gastar como antes. Lógico, o governo americano provavelmente vai fazer o mesmo que o governo brasileiro já foi obrigado a fazer, aumentar as taxas de juros, face à inflação preocupante, mas o problema lá é que o número de empresas lá que contam com juros baixos é muito maior do que aqui. Será muito difícil sair dessa crise sem uma das duas consequências ruins: muitas empresas quebrando e recessão ou hiperinflação descontrolada. Lógico, nós libertários temos a solução para isso: moedas independentes do governo, particularmente o Bitcoin. Não dá para escapar totalmente dos problemas, visto que estamos dentro de uma sociedade que, por algum motivo desconhecido, ainda leva governos a sério. Seremos impactados de qualquer forma, mas certamente há como se proteger, pelo menos parcialmente. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por .com.br e por Marco Batalha, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!